Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesse vídeo eu estarei contando aqui uma experiência espiritual, uma revelação espiritual que o Senhor me trouxe e o Senhor me autorizou a estar trazendo essa visão espiritual para que muitos possam se despertar espiritualmente através daquilo que Deus irá falar através desse vídeo. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Sueli Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Eu estava orando pela manhã e nesta oração o Senhor me deu uma visão acerca daquilo que está acontecendo entre o povo de Deus. Porque o povo de Deus atualmente nessa geração precisa se consertar com Deus urgentemente, para que não venham perder a sua salvação. E nesta visão, o Senhor me mostrava uma pessoa do meio gospel, muito famosa, cristão, que já morreu. E neste ambiente, onde eu vi o caixão dela, a pessoa ali, o corpo dela em decomposição, havia um reservatório de água. Então, o caixão dela começou a flutuar no meio daquela água e o corpo dela em decomposição começou a contaminar toda a água que estava naquele ambiente, dentro daquele reservatório. Aquele reservatório de água iria servir muitas casas, muitas pessoas iriam beber a água que estava saindo do corpo do defunto, daquela pessoa conhecida do meio cristão que morreu, estava em decomposição. Então aquela água contaminada, onde estava o corpo do defunto daquela pessoa do meio cristão, aquela água era contaminada e a mesma água que saía daquela contaminação iria servir muitas casas. Muitas pessoas estavam bebendo da água que saía daquele corpo em decomposição, a não ser que ela soubesse qual era a fonte daquela água, da onde aquela água estaria vindo. Só assim as pessoas não tomariam daquela água. E para muitos que sabem, um corpo humano em decomposição, ele pode trazer uma bactéria letal a uma pessoa que está viva, que pode provocar a morte. Porque existe um perigo em um corpo humano em decomposição. É mais perigoso do que um animal em decomposição. Então, as pessoas praticamente que tomavam da água, que saíam do corpo daquela pessoa que havia morrido do meio gospel, que estava em decomposição, iriam totalmente morrer espiritualmente com aquele veneno, com aquela contaminação que estava na água. Não havia somente aquele corpo que estava em decomposição, havia outras coisas ali que também contaminavam aquela água. E quando você olhava para isso, para essa situação, algo te repugnava. Imagina alguém estar tomando uma água que sai de um corpo de um defunto. Imagina alguém estar tomando uma água contaminada que sai de um caixão, que sai de um corpo em decomposição. É assim que Deus contempla a hipocrisia no meio cristão, porque este corpo em decomposição, que contaminava todo aquele reservatório de água, da qual iria para as casas das pessoas, são os falsos profetas e os falsos crentes que estão vivendo uma vida pecaminosa e influenciando a outras pessoas também a praticarem o pecado. Porque eles trazem um evangelho totalmente deturpado, um evangelho mentiroso, falsificado, podre mediante a Deus. E as pessoas têm se alimentado desses ensinamentos, essas influências que os falsos cristãos têm trazido, essa influência que os falsos profetas têm trazido, e muitas pessoas estão morrendo espiritualmente por se alimentar de águas de um cadáver, águas podres que fedem carniça a naringa de Deus, porque é assim um falso profeta. Assim é um crente que não obedece a Deus, que vive uma vida pecaminosa sem consagração, está fedendo mais do que um cadáver mediante a Deus, porque apesar dele estar vivendo uma vida pecaminosa, pisando na palavra, pisando no sacrifício de Cristo, esta pessoa está influenciando outras pessoas a se comportarem como ela. Então é por isso que Deus vê essa situação como se fosse um cadáver morto em decomposição, contaminando outras pessoas. E nessa geração tão perversa, aonde existe somente crente desobediente que não tem compromisso com Deus, somente pessoas que vão guardar a santificação do corpo,
da alma e do espírito que vão se salvar, que tem uma vida de consagração, que tem uma vida de oração e de jejum e que não brinca com as coisas de Deus. Porque existem muitos que estão com aliança com Acabe, aliança com Jezabel, estão dizendo que vai acontecer um avivamento no Brasil. Nunca com esta situação. Você sabe por quê? Porque existem muitos que estão aí no pecado e não haverá avivamento da parte do Espírito Santo se não haver verdadeiro arrependimento. Não se esqueça disso. Não haverá avivamento na sua vida espiritual, não haverá unção na sua vida espiritual, se não haver em você o caráter de Cristo, o verdadeiro arrependimento, os bons frutos, a pessoa que guarda a santificação do corpo, da alma e do espírito, não haverá avivamento em você. Porque hoje em dia tem mulheres com unha de gel, unhas artificiais, cabelos artificiais, roupas sensuais, salto alto e está querendo receber avivamento. Nunca que essa geração demoníaca, essa geração de Jezabéis vão receber a unção de Deus, nunca serão avivadas verdadeiramente pelo avivamento do Espírito Santo, porque precisam ser libertadas, precisam ser verdadeiramente convertidas a Cristo de todo o seu coração. Precisa ser arrancado de você o seu eu, porque o seu eu está falando mais alto do que a palavra, o seu eu está falando mais alto do que o Espírito Santo na sua vida. Então é por isso que não haverá avivamento entre esses que são cadáveres mortos e podres mediante a presença de Deus. Pessoas em adultério, pessoas em prostituição, fornicação, mentindo para conseguir dinheiro, pregando prosperidade, o evangelho da prosperidade, adivinhando a vida das pessoas, entregando falsas revelações. E você acha que esta geração vai receber um grande avivamento da parte de Deus? A não ser que aqueles que verdadeiramente fazem a diferença possam trazer a verdadeira pregação do evangelho, porque sem essa pregação genuína e verdadeira não haverá conversão. Ah, mas é o Espírito Santo que convence. Como ouvirão se não tem quem pregue? A própria palavra de Deus diz isso. Então é necessário que venha haver alguém que pregue, para que através disso o Espírito Santo trabalhe, porque a palavra é o principal para que o Espírito Santo venha trabalhar na vida de alguém. Porque, irmãos, tem muitos envolvidos com a obra da carne, querem agradar a carne a todo momento, mas se esquecem das obras do Espírito, se esquecem de viver no Espírito. E pessoas desta forma, que procuram a todo tempo agradar o seu eu, o seu ego, a sua carne, não poderão entrar no reino dos céus, não poderão receber o avivamento da parte de Deus. Porque o falso avivamento está sendo produzido por falsos crentes e falsos profetas que não têm vida com Deus, que não gosta de obedecer a palavra, que vive uma vida pecaminosa, que vive a doutrina da Jezabel, que vive a doutrina do Acabe. Essas são as pessoas que estão carregadas de demônios, vivendo falso avivamento. E não pense que é Deus, porque Deus vê isso como imundo, assim como um cadáver que está em processo de decomposição. Isso fede as naringas de Deus. E o Senhor me mostrava outra parte da visão espiritual, a qual eu entrava em um lugar muito bonito, que havia árvores, grama verde, um ambiente muito bonito. Mas lá havia pessoas que estavam praticando abominações naquele local, da qual eu não posso falar aqui. E o Senhor me dizia, tudo isso que essas pessoas estão vivendo é uma ilusão do pecado, porque o pecado pode parecer bonito enquanto a pessoa está aqui na terra, mas no final de tudo vai trazer condenação para a vida delas. E o Senhor começou a me mostrar ali pessoas que eram próximas daquele cadáver, pessoas que seguiam aquele cadáver, a qual eu tinha visto na primeira visão. E antes de eu falar, pronunciar qualquer palavra para aquelas pessoas começavam a zombar da santificação, porque para elas era loucura. E o Senhor falava comigo, essas pessoas nunca poderão receber o evangelho da santificação, porque elas já conhecem o evangelho falsificado. Então a mente delas já foi cauterizada a viver segundo os seus pecados, como se eles não impedissem elas de entrar no céu. E o Senhor disse, você nunca pode se conformar, e eles nunca irão se conformar com a sua conduta, porque a conduta do verdadeiro salvo está na santificação e na separação. E todos aqueles que beberem das fontes, das águas contaminadas que saem desse cadáver, morrerão espiritualmente e serão condenadas ao inferno. Porque, irmãos, essa contaminação é irreversível.
A pessoa precisa descobrir que aquela fonte é corrupta, que aquela fonte é contaminada, porque as pessoas que se alimentam desse falso evangelho, que você não precisa santificar o seu corpo, você não precisa santificar a sua alma, o seu espírito, essas pessoas têm uma situação irreversível na vida dela, porque quando ela toma dessas águas contaminadas que saem daquele cadáver, elas se tornam pessoas contaminadas e acabam morrendo espiritualmente. E isso resulta a condenação. Então é por isso que muitos não serão salvos, porque muitos receberam das águas contaminadas pelo cadáver dos falsos profetas. Porque assim Deus vê os falsos profetas e os falsos crentes que não têm vida de santificação. São pessoas como um cadáver podre, em decomposição mediante a Deus. E isso fede a narina de Deus. Então, para você ser salvo, você precisa ter uma vida de santificação, separação e não se alimentar de conteúdos de falsos profetas que vão te levar à condenação. Então, entenda uma coisa: não haverá avivamento sem arrependimento, sem santificação, sem ter uma vida santa com Deus. Tudo que você vê por aí de pessoas que estão de qualquer forma pulando, saltando na presença de Deus é fogo estranho, é espíritos enganadores. São pessoas que estão na carne porque pensam que Deus está com elas na carne, porque é muito fácil você servir a Deus estando na carne. É muito fácil você servir a Deus de qualquer forma, sem ter uma vida de santificação, sem ter uma vida de consagração, sem ter uma vida de jejum e oração. É muito fácil, a pessoa não vai sofrer em nada, a pessoa não terá uma cruz. Mas quando a pessoa coloca tudo isso na sua vida, a vida dela e o caminho dela não será fácil, porque ela vai viver a porta estreita, ela vai caminhar pelo caminho estreito. Amém? Que Deus abençoe a todos.